dia para todos. Bem, e aí, como tem sido as provas? Já fiquei sabendo aí que teve gente que achou prova de história difícil. Gente, prova de história não estava difícil, né? Assim, prova de história e geografia tem muita leitura, né? Então, assim, a gente tem que ler com calma, leiam com calma, tá, gente? Não façam a prova em cima da hora, façam cedo, façam com tempo, né? Para vocês conseguirem realizar uma boa prova, tá? Assim como a prova de história, a prova de hoje de geografia tem muitos textos. Então, assim, tem que ler com calma, porque às vezes, ó, uma palavrinha modifica toda uma pergunta, toda uma resposta, tá bom? Então, a gente vai começar aí com a leitura da prova de geografia. Questão número 1. Vamos lá, galera. Número 1. Leia o documento. Ele foi escrito no século XVI por um português chamado Pero Gandavo. Os índios andam nus, sem nenhuma cobertura. Vivem em aldeias com 7 ou 8 casas. Cada casa está cheia de gente e nela cada um tem sua rede de dormir armada. Não há entre eles nenhum rei, nem justiça. Somente em cada aldeia tem um principal, que é como capitão, ao qual obedecem por vontade e não por força. Este principal tem 3 ou 4 mulheres. Não adoram coisa alguma, nem acreditam que há, depois da morte, glória para os bons e pena para os maus. Assim, vivem bestialmente, sem ter conta, nem peso, nem medida. Pero de Magalhães Gandavo, Tratado do Brasil, século XVI. Aí a gente tem uma imagem ilustrativa e temos a pergunta. Os portugueses não foram capazes de reconhecer e respeitar a cultura e o modo de vida indígena. Lembra que a gente conversou sobre isso, né? Que eles queriam impor aos índios apenas as regras deles, né? Porque só o que eles acreditavam, eles achavam que era o certo, lembra? Então vamos lá. Com base nas informações do documento, quais hábitos ou elementos da cultura portuguesa foram impostos aos indígenas pelos colonizadores? Então vocês vão ler o texto, tá bom? E vão ver aí quais novas regras, né? Em relação à cultura, quais elementos culturais foram impostos aos índios, né, de acordo com esse texto. Letra A religião, o casamento com apenas uma mulher e o uso de roupas. B, a religião, o casamento com apenas 2 mulheres e o uso de roupas. C, a religião, o casamento com apenas 2 mulheres e o uso de acessórios, como brinco. E letra D, a religião, o casamento com apenas uma mulher e o uso de fantasias nas festividades. É só vocês lerem com atenção que vocês vão conseguir responder. Número 2. A comunidade negra Arturos, em Contagem, descende de Camilo Silvério da Silva, que em meados do século XIX, chegou ao Brasil num navio negreiro vindo da Angola. A comunidade oferece um retrato da identidade cultural e das tradições dos negros africanos trazidos para o Brasil no período escravagista, bem como da miscigenação com a cultura portuguesa, que deu origem a um sincretismo. Entre as celebrações dos Arturos, destacam-se o batuque, a festa de capina denominada João do Mato, a folia de reis, a festa da abolição da escravatura e o reinado de Nossa Senhora do Rosário. Festa popularmente conhecida como Congado. Site, né, disponível, aí tem o nome do site. Pergunta: explique como a chegada de imigrantes a um país pode ser importante para a formação de uma cultura rica e diversificada. Só lembrando que a comunidade negra de Arturos, gente, é uma comunidade quilombola, tá bom? Que fica em Contagem, no estado de Minas Gerais, tá bom?
Contagem é uma cidade, tá? E a comunidade se chama Arturas, uma comunidade quilombola, tá? Então vamos lá. A gente vai falar aí sobre a importância, né, de imigrantes na formação de um país, né, na cultura, na diversificação. Então vamos lá. Letra A. Apenas alguns povos possuem conjunto de valores e de manifestações culturais bastante singulares, que pode ir da culinária até a religião. Assim, quando parte de um povo deixa sua terra de origem e migra em direção a outras regiões, leva consigo parte dessa riqueza imaterial que é a cultura. Na nossa casa, esses imigrantes vão interagir com a cultura local, introduzindo a esta parte da sua riqueza e apropriando-se de parte da riqueza cultural do povo que os recebeu. Além disso, dessa mistura étnica, quase sempre nascem manifestações culturais híbridas, que juntam valores dos dois povos envolvidos, quando assim uma miscigenação extremamente rica e importante. Letra B. Todos os povos possuem um conjunto de valores e de manifestações culturais bastante singulares, que pode ir da culinária até a religião. Assim, quando parte de um povo deixa sua terra de origem e migra em direção a outras regiões, leva consigo parte dessa riqueza imaterial, que é a cultura. Na sua nova casa, esses imigrantes vão interagir com a cultura local, introduzindo a esta parte de sua riqueza, apropriando-se de parte da riqueza cultural do povo que os recebeu. Além disso, dessa mistura étnica, quase sempre nascem manifestações culturais híbridas, que juntam valores dos dois povos envolvidos, criando assim uma miscigenação extremamente rica e importante. Letra C. Todos os povos possuem um conjunto de valores e de manifestações culturais bastante singulares, que pode ir da culinária até a religião. Assim, quando parte de um povo deixa sua terra de origem e migra em direção a outras regiões, não leva consigo parte dessa riqueza imaterial que é a cultura. Na sua nova casa, esses imigrantes vão interagir com a cultura local, introduzindo esta parte de sua riqueza e apropriando-se de parte da riqueza cultural do povo que os recebeu. Além disso, dessa mistura étnica, quase sempre nascem manifestações culturais híbridas, que juntam valores dos dois povos envolvidos, criando assim uma miscigenação extremamente rica e importante. Letra D. Todos os povos não possuem um conjunto de valores e de manifestações culturais bastante singulares, que pode ir da culinária até a religião. Assim, quando parte de um povo deixa sua terra de origem e migra em direção a outras regiões, leva consigo parte dessa riqueza imaterial que é a cultura. Na sua nova casa, esses imigrantes vão interagir com a cultura local, introduzindo essa parte de sua riqueza e apropriando-se da parte da riqueza cultural do povo que o recebeu. Além disso, dessa mistura étnica, quase sempre nascem manifestações culturais híbridas, que juntam valores dos dois povos envolvidos, criando assim uma miscigenação extremamente rica e importante. Gente, leiam com calma, tá bom? Com muita calma para vocês compreenderem, ok? Gente, o texto que eu vou ler agora, ele serve tanto para a questão 3 quanto para a questão 4, tá bom? Então vamos lá. Museu da Imigração do Estado de São Paulo, histórico. Nos séculos 19 e 20, representantes de mais de 70 nacionalidades chegaram ao Brasil com o sonho de fazer a América. Desembarcaram em terras brasileiras com o anseio de refazer suas vidas trabalhando nas lavouras de café e na indústria paulista. Desde então, trouxeram contribuições expressivas para a história e formação cultural do país. Um conjunto de heranças como sobrenomes, sotaques, costumes, culinárias e vestimentas são, até os dias atuais, traços significativos desse processo. Inaugurada em 1887, a Hospedaria de Imigrantes se tornou o principal local de abrigo dos estrangeiros recém-chegados. O prédio da hospedaria, hoje sede do Museu da Imigração, foi cenário
de expectativas, conquistas e angústias de mais de 2,5 milhões de pessoas entre 1887 e 1978. O Museu da Imigração foi criado com o objetivo de propor ao público o contato com as lembranças daquelas pessoas que vieram de terras distantes, suas condições de viagens, adaptação aos novos trabalhos e contribuição para a formação do que hoje chamamos de identidade paulista. Aí aqui a gente tem uma imagem, né, do Museu da Imigração. E aí a gente tem a pergunta. Número 3. De acordo com o texto, quais heranças importantes deixaram os imigrantes que chegaram ao país nos séculos 19 e 20? O que eles deixaram de importante, né? Letra A. Os imigrantes trouxeram novos estilos de vestimentas, que é contribuição importante para a história e a formação cultural dos brasileiros. Letra B. Os imigrantes trouxeram apenas os costumes e a culinária, que são contribuições importantes para a história e a formação cultural dos brasileiros. Letra C. Os imigrantes trouxeram sobrenomes, sotaques, costumes, culinárias e vestimentas, que são contribuições importantes para a história e a formação cultural dos brasileiros. E letra D. Os imigrantes não trouxeram nenhum tipo de cultura e valores que ajudaram e contribuíram para a história e a formação cultural dos brasileiros. A questão número 4, galera, leva ao mesmo texto da questão número 3, tá? Então, como eu já li o texto, eu não vou ler novamente, eu só vou fazer a pergunta, que também é uma interpretação do texto, tá bom? Então, vamos lá. Número 4. De que forma o Museu da Imigração pode ajudar as famílias de São Paulo a buscar sua origem? Letra A. O museu disponibiliza depoimentos orais que contam memórias de antepassados e atende a dúvidas sobre imigrantes que passaram pela hospedaria até 1978. B. O museu disponibiliza depoimentos orais que contam memórias de antepassados e atende às dúvidas sobre imigrantes que passaram pela hospedaria até 2020. C. O museu não disponibiliza depoimentos orais que contam memórias de antepassados e atende a dúvidas sobre imigrantes que passaram pela hospedaria até 1978. E D. O museu disponibiliza apenas imagens que contam memórias de antepassados e atende a dúvidas sobre imigrantes que passaram pela hospedaria até o ano de 1978. Gente, só leiam com calma, tá? Porque é só interpretação. A mesma coisa no número 5. Leia o trecho da reportagem a seguir. Índios usam metrô para chegar à cúpula dos povos. TV Estadão, 16/6/2012. Desde que desembarcaram no Rio de Janeiro, há 2 dias, os índios de diferentes etnias transformaram seus cocados multicoloridos numa espécie de marca registrada no Rio +20. Pergunta. A reportagem aborda os costumes que não foram perdidos dos antepassados indígenas. No entanto, o contato com os brancos trouxe outros costumes. Identifique, com base na leitura da reportagem, 2 hábitos dos brancos que foram incorporados aos costumes indígenas. Então, letra A. Então, os indígenas aí, eles começaram a ter hábitos dos homens brancos, né? De acordo com a reportagem que a gente leu, quais são esses hábitos? Letra A. Fazer o uso do metrô, participar de eventos fora de suas tribos. B. Fazer o uso de trem, participar de eventos fora de suas tribos. C. Fazer o uso de carro, participar de eventos fora de suas tribos. E D. Fazer o uso do ônibus e participar de eventos fora de suas tribos. Gente, muito fácil, né? Só ler e interpretar. Número 6. Leia a notícia. A chuva que atingiu o litoral do norte de São Paulo nesse fim de semana causou transtornos para moradores e turistas da região nesse domingo. Alguns deles chegaram a ficar ilhados em suas casas e hotéis. Aí tem aqui o site que foi disponibilizado, tá? Lembra quando a gente falou sobre as catástrofes naturais, né? Que muitas vezes elas impulsionam, né? Pessoas saírem do seu local de origem e irem em busca de um outro local, porque o lugar onde eles moram, né, foi devastado por uma catástrofe natural. Pergunta.
Aponte quais transtornos a chuva causou aos moradores e turistas da região. Letra A. Além da chuva deixar os moradores e turistas ilhados em suas casas e hotéis, também podemos citar a falta de atendimento nos hospitais. B. Além da chuva deixar os moradores e turistas ilhados em suas casas e hotéis, também podemos citar transtornos como a falta de saúde dos moradores. C. Além da chuva deixar os moradores e turistas ilhados em suas casas e hotéis, também podemos citar transtornos como falta de energia elétrica, desmoronamento de morros, alagamentos, etc. E letra D, nenhuma das alternativas acima. Então, vocês vão ver aí, né, quais transtornos que a chuva pode trazer, né, uma chuva em grande quantidade. Quais transtornos ela pode trazer para uma determinada localidade, né? Questão número 7. Leia o texto a seguir. Com a chegada das máquinas, Everaldo e muitos de seus amigos ficaram sem emprego no campo. Então, decidiram migrar para a cidade em busca de melhores condições de vida. Lembra quando nós falamos sobre o êxodo rural? Então, ó, vamos lá. Cite algumas mudanças pelas quais uma cidade pode passar devido ao deslocamento de pessoas do campo para os centros urbanos. O que pode acontecer, gente? Né? Nós também falamos sobre isso. Quando muitas pessoas, né, a cidade, ela está preparada para receber um X número de pessoas. Mas aí ela acaba recebendo 10 vezes aquele X número de pessoas. O que pode acontecer? Quais as consequências, né, que pode haver nessa cidade, né? O que essa cidade como que essa cidade vai se transformar? Então, vamos lá. Letra A. A instalação de indústrias, ampliação de órgãos de serviço público, aumento dos meios de transporte e de comunicação, entre outros. B. Diminuição dos bairros, melhoria do asfalto e urbanização. C. Casas estruturadas e emprego garantido para todos os moradores. E D. Todos os habitantes da cidade passam a ter saneamento básico, atendimento de boa qualidade nos hospitais e nas escolas, né? Como que a cidade ela vai mudando de acordo, né, com o recebimento de novos moradores, de novos habitantes, né? Número 8. Os problemas urbanos são reflexos de diversos fatores, como a pobreza em que vive a grande parte da população brasileira, o desemprego e a falta de estrutura nas cidades. Com base nas gravuras a seguir, quais seriam os princípios básicos para termos uma cidade ideal? Então, a gente tem aí duas fotos, vocês vão ver, tá? Uma foto de uma periferia e outra foto de uma cidade mais estruturada. Aí a gente vai falar aí quais seriam os itens básicos, né, para termos uma cidade ideal, uma cidade onde todos os moradores tivessem emprego, né, tivessem, enfim, uma boa qualidade de vida. O que é preciso? O que é preciso ter? Então, vamos lá. Letra A. A cidade ideal precisa conter infraestrutura básica para todos os moradores e cidadãos, como moradia, educação, saúde, entre outros. Letra B. A cidade ideal precisa conter apenas emprego e atendimento hospitalar para seus moradores. Letra C. A cidade ideal precisa conter apenas segurança, emprego e educação para todos os moradores. E letra D, a cidade ideal precisa conter saneamento básico e bom fornecimento de energia elétrica gratuita para oferecer aos seus moradores. Pensem aí, tá? É fácil. Quem prestou atenção nas aulas com certeza vai saber responder, né? O que uma cidade precisa para poder dar, né, aos seus moradores para que todos tenham uma boa qualidade de vida. Questão 8 também é bem fácil. Observe a imagem aí, a gente tem a imagem de um rio poluído, tá? E aí a gente tem a pergunta: que tipo de poluição é possível ver no rio? A. O descarte incorreto de lixo e esgoto de casas e indústrias diretamente no curso da água deixa o rio nessa situação. B. O descarte correto de lixo e esgoto de casas e indústrias diretamente nos cursos de água deixam o rio nessa situação. C. O descarte correto de lixo e esgoto de casas e indústrias diretamente nos mares de água deixa o rio nessa situação. E D, o descarte correto de poluentes químicos diretamente nos cursos de água deixa o rio nessa situação. Então, é bem fácil. É só vocês observarem a imagem. Nós também já falamos, né, sobre a poluição dos rios, das águas. Bem, gente, a última pergunta, a número 10, ela fala sobre o Covid, né? E ela fala a respeito da diminuição, né,
dos poluentes na quarentena. O que aconteceu, né? Por que a poluição diminuiu na quarentena? Então vamos lá. Número 10. O índice de poluentes que são liberados diretamente no ar na cidade de São Paulo diminuiu 50% durante a primeira semana de quarentena obrigatória, que teve início no dia 24 de março, devido à pandemia do novo coronavírus. Os dados foram divulgados nessa quarta-feira, 8, pela Companhia Ambiental do Estado de São Paulo, a CETESB. Aí tem o nome do site, tá? A gente tem uma imagem aí do vírus, né? E, gente, a gente falou muito sobre poluição, sobre contaminação, poluição sonora, poluição, né, do ar, poluição de resíduos sólidos na água, na terra. Então, a pergunta vem falando sobre a poluição, sobre a diminuição da poluição durante o período de quarentena na cidade de São Paulo, que é uma das cidades mais poluídas, né, que nós temos. Então, vamos lá. Explique a relação entre a diminuição dos poluentes e a quarentena. Letra A. A redução de poluentes na cidade se deve ao período de quarentena, com pouca circulação de carros e ônibus, além da redução do funcionamento das fábricas e indústrias. B. A redução de poluentes na cidade se deve ao período da quinzena, com pouca circulação de carros e ônibus, além da redução do funcionamento de fábricas e indústrias. C. A redução de poluentes na cidade se deve ao período de quarentena, com maior circulação de carros e ônibus, além da redução de funcionamento de fábricas e indústrias. E letra D. O aumento de poluentes na cidade se deve ao período de quarentena, com maior circulação de carros e ônibus, além da redução de funcionamento de fábricas e indústrias. Gente, leiam, façam com calma, não tá tão difícil assim, né? Eu tenho certeza que todo mundo é capaz de fazer, tá bom? Só ler com calma, aquelas respostas que são muito grandes, leiam e releiam até vocês conseguirem compreender, tá bom, gente? Não saiam marcando assim, eu acho que é essa e eu vou marcar. Não, tá? Façam com calma, vamos terminar o ano aí com chave de ouro, fechando, né, as nossas notas aí com maior índice, né, possível de notas boas, tá bom? Beijo pra vocês, boa quinta-feira a todos, Papai do Céu guarde e proteja todos vocês, tá bom, gente? Tchau, galera!